Ei, campeão. Dá só uma olhada no rapaz que vai lutar com você. Parece que vai dar trabalho. Eu sei, eu dou trabalho. Ei, palestrinos! Assim como Apollo se sentia num Olímpio ali por dar uma oportunidade a um jovem lutador mortal, desconhecido, que treinava num açougue, tem alguns Apolos ali nesse Mundial de Clubes descendo do Olimpo meio à força e enfrentando caras que estão com sangue nos olhos, dispostos a subverter a ordem do futebol mundial. Assim como no filme Rocky, o lutador é citado a América como a terra das oportunidades, vamos aqui aproveitando a nossa para tentar derrubar aí algumas narrativas disseminadas há anos que estão sendo confrontadas por essa virada histórica a que está acontecendo lá nos gramados do Tio Sam. Bom, senhores, essa primeira análise ela enfoca na exigência que as competições ao longo do planeta fazem de seus times, né? Então a média de pontos do G4 de uma Premier League, La Liga, League One, Série A são comparadas com a média de pontos necessário para se manter no G4 ao final do campeonato num Brasileirão, por exemplo, né? Ou seja, por esse critério observa-se que para ficar no G4 ali no final do campeonato da La Liga tem que se conseguir na média de 70 e 80 pontos, enquanto no Brasileirão são necessários 63 a 66 pontos. Então, por essa análise, senhores, os times do Brasil estariam numa posição ali inferiores aos europeus. Mas isso seria uma injustiça, pois na La Liga a gente sabe que Barça, Real Madrid e Atlético de Madrid prevalecem muito sobre os demais. E óbvio, eles vão ganhar mais jogos contra os pequenos e médios e vão somar aqueles 70, 80 pontos no final. Já no Brasileirão, 7 a 8 times ali a gente sabe que pode ganhar e sabe que até os times mais embaixo da tabela costumam complicar muito a vida dos que estão candidatos ao título, né? Há um equilíbrio muito maior no Brasileirão e convenhamos, essa análise não é muito justa, né? Bom, essa análise leva em conta os valores de mercado dos clubes e jogadores de futebol mundiais que eles publicam ali no Transfer Market. A lógica é quanto maior o valor financeiro, melhor o clube, né? Enquanto temos aí, senhores, um valor do Botafogo de 163,20 milhões de euros, o PSG, pelo mesmo site Transfer Market, tem um valor de mercado nada mais, nada menos que 1,06 bilhões de euros, né? Então, por essa lógica, o PSG estaria anos-luz aí acima do Botafogo. E como que é calculado isso? Bom, o Transfer Market no seu próprio site ele diz aí a fórmula, né? Não usa algoritmo, não existe um algoritmo de máquina. Em vez disso, ele confia no conhecimento da comunidade para definir e atualizar ali os valores, né? Diversos fatores são usados, como idade e desempenho no campeonato nacional, seleção, nível e status da liga, reputação, prestígio da liga e do jogador e clubes interessados. Vejam esse detalhe, guardem ele. Calculam a demanda do mercado por um jogador e ali eles chegam nos valores do jogador somando eles do clube. Senhores, são muitos critérios e dá realmente muita profundidade na análise aqui. A gente usa no canal aqui e muita gente usa também. Mas é inegável também, senhores, que há muitos valores subjetivos ali na análise, né? Como a própria reputação, nível, status das ligas, do jogador, dos clubes interessados. Isso interfere no resultado geral ali, né? Isso fica mais subjetivo ainda, se por um lado é bom, mas por outro não ser feito por um algoritmo, ser feito pela comunidade, né? Então, vale pensar, os dados dos Transfer Market dos clubes brasileiros pós-Mundial de Clubes serão atualizados para cima, segundo essa lógica? A ver, né? Bom, essa análise leva em consideração a quantidade de tempo de bola rolando, essa aí acho que todo mundo já viu, né, em alguns campeonatos, com um fator de força dos times dessas ligas, né? Então, como exemplo, a gente tem na Premier League 59 minutos de bola rolando por ali, na La Liga, em média, 55 minutos, na Bundesliga, 56 minutos e no Brasileirão, 54 minutos. Ou seja, a bola rolaria menos aqui do que lá. Essa comparação, senhores, é se o Palmeiras conseguia ir bem, por exemplo, numa Bundesliga, né? Essa análise de bola rolando, na nossa opinião, diz apenas que a bola na Bundesliga rola em média 2 minutos por jogo a mais do que no Brasileirão. Tem gente que fala que isso dá bastante, a nossa percepção é o contrário. Se uma rola 56, a outra 54,
Será que é tanta diferença assim? E mais, isso não imputa culpa exclusiva nos clubes e nem tem como medir a força dos clubes, né? Tem o problema da demora da análise do VAR, dos juízes que param o jogo toda hora para descansar, excesso de falta, cera que é permitida, muitos fatores. Vocês concordam comigo que talvez seja mais um exemplo de gestão do próprio jogo do que de comparar a força de um time com outro? Aqueles esquemas de várias bolas distribuídas aí que o Campeonato Paulista, o Brasileirão estão fazendo ao longo do campo, já ganham tempo por ali. Aquela regra dos goleiros tem que repor logo em 8 segundos. Os árbitros melhorarem ali seu trato no jogo, e se algum dia eles conseguirem fazer isso, são também fatores de análise que sobe rapidamente essa minutagem por jogo. Então, acho também que esse critério não é muito justo ali para testar a força de um time contra o outro, né? Bom, senhores, em 2021, o Centro Internacional de Estudos do Esporte, baseado na França, fez um levantamento sobre 28 ligas importantes aí do planeta, né? E o critério era que leva em consideração a quantidade de corridas de alta intensidade dentro de um jogo. O que seria uma corrida de alta intensidade? Seria corridas que vão acima de 19,5 km por hora, né? Ou seja, quantas vezes o jogador dá esse tiro aí no jogo e percorre esse trecho aí com essa velocidade na intensidade. Esse critério demonstraria uma liga com maior ou menor intensidade do que a outra, né? E, como exemplo, na Premier League ficou em primeiro lugar e o Brasil em 26º lugar. Então, o Brasil seria muito menos intenso no campeonato por esses critérios, né? Bom, senhores, o comentário aqui sobre esse padrão é o seguinte. A La Liga, por exemplo, ela ficou realmente em terceiro lugar ali, né? Mas uma pequena provocação ali, né? O Barcelona, por exemplo, do tic-tac, sabe que os caras ficavam dando piques ali de 20 km por hora por jogo ali, toda hora? Ou era um jogo mais de troca de bolas, fazer a bola andar ali, trocar de aproximação das linhas e tal? Isso não acontece mais naqueles jogos verticais de contra-ataque, que eles dão aquelas esticadas. E outra coisa que a gente precisa ficar atento, né? Depois de 2021, o Brasileirão cresceu muito, a gente vai abordar na sequência, com vários fatores ali, chegada de técnico estrangeiro, SAFs, melhores táticas, técnicas também, alguns gramados sintéticos que muita gente não gosta, mas deixou o jogo mais veloz. Então, considerando ali vários estilos, estratégias de jogo, táticos e técnicos em campo, seria também um fator justo usar esse critério de análise? Bom, mas essa análise, senhores, também leva em consideração um recorte não apenas de um jogo específico. Por exemplo, o Botafogo foi uma partida antológica diante do PSG, né? Mas, na verdade, considerariam vários aspectos, teria que fazer isso 38 vezes ao longo do campeonato. Aqui no Brasileirão, os times não amassam toda a rodada, né? Aqui os campeões perderiam mais do que os campeões lá fora, né? Mas, de novo, senhores, o comentário sobre essa análise é que o reflexo do nosso campeonato é que realmente é mais competitivo. Temos de 7 a 8 times que podem ganhar o título, então não tem um amasso toda a rodada ali. E outra, para você comparar de acordo, você teria que levar em considerações que os times da Europa deveriam viajar distâncias continentais, que nem se viaja aqui, lidar com calor, com uma série de outros fatores, né? Então também não me parece uma análise justa por aí. Senhores, os campeonatos mundiais nos formatos anteriores, né? Ele realmente trazia ali, além dos times asiáticos ali e os outros, né? E mesmo antes ali, quando era só o campeão da Champions como da Libertadores, a gente tinha um recorte que sempre vinha o campeão da Champions. Então uma seleção transnacional que vinha badalada, e era o recorte que a gente tinha. A gente nunca media forças com times ali um pouco abaixo, né? Mas de nome na Europa, como o Napoli, um Borussia, um Atlético de Madrid, um Benfica, o próprio Porto, né? Para ter um recorte melhor ali nas análises. Florida Cup não vale, beleza? O fato é que a gente não media forças e era um festival especulativo aí de comentários com relação a essas seleções. Tinha sempre uma curiosidade, né? Que nunca era concretizado. A gente observou nos últimos anos, até com a seleção brasileira, os times lá fora não queriam jogar nem amistosos, né? As seleções evitam ao máximo fazer amistoso com a seleção brasileira, porque o risco de perder é grande e eles
não dariam moral para os times por ali também, né? Então, na prática, senhores, a gente quase nunca jogava com os europeus, nem de médio, nem de baixo prateleira ali. Então, essas análises, começaram a surgir muitas análises criativas ali, né? Umas sérias, outras mais especulativas, sobre a comparação desses times europeus de médio para grande porte ali, com os nossos times, né? Tem muitos caras comentando Premier League, campeonatos europeus, que são bons demais na mídia, isso é inegável. Mas alguns comentários ao longo do tempo foram se perpetuando e os comentaristas meio que se agarraram a eles, né? E não eram realmente verdades, né? Então, de acordo com as primeiras vitórias ali no torneio, a gente começou a ouvir, esse é o pior Porto dos últimos anos, esse Borussia, ele é horrível, pô, ficou em quarto lá na Bundesliga, mas foi um jogo espetacular, teria que jogar 38 vezes para ver, hein? E a questão do final da temporada? Essa questão do final da temporada, ela é icônica, né? Porque o Mundial de Clubes no outro padrão, que era jogado sempre no final do ano, nunca, nem aqui, nem lá na Europa, ninguém cogitou o fato de nossos times estarem em final de temporada e os deles estar na metade voando ali, né? Isso nunca foi falado, era sempre o nosso nível que era inferior, né? E agora tá um mimimi ali, né? Que os times estão desgastados, que por isso que não tá jogando, que um monte de coisa. Mas dá uma olhada no recorte dos últimos 12 meses. O Porto, por exemplo, jogou 49 jogos. O Borussia jogou 50 e o PSG 58 jogos. Já o Verdão no último jogo, nos últimos 12 meses, jogou 70 vezes. O Flamengo 78 e o Fluminense e o Botafogo também por aí. Mas tem as férias e tal, né? O último jogo do Palmeiras realmente tinha sido no ano passado, em 8 de dezembro de 2024, contra o Fluminense no Brasileirão. Já no dia 6, eles estavam se reapresentando ali pós-festas do final do ano, né? Beleza, pega os últimos 6 meses também, a quantidade de jogos, que é parecida com a dos europeus. Campeonatos, senhores, com os melhores times do mundo, foram vendidos ano após ano aos assinantes de TV por assinatura e streamings, né? É difícil. Como é que a gente muda isso agora, né? Como é que tudo que eles falaram ao longo dos tempos, isso parece que já não é tão bem assim, né? O presidente da La Liga, o Tebas, ele disse essa semana ali que ele vai lutar com todas as forças dele para acabar com o Mundial de Clubes. Isso é uma das metas dele da gestão, né? E a polêmica ganhou força na última quarta-feira quando o Tebas, presidente da La Liga, afirmou que o formato do torneio é prejudicial à saúde dos jogadores, né? Na verdade, senhores, mais do que a saúde dos jogadores, prejudica a imagem de soberania dos caras, né? Estão descendo do Olimpo ali, né? Tá queimando, na verdade, o produto deles. Porque você pode ter uma transmissão espetacular, estádios cheios, tudo. Se os caras que tiverem ali não forem os melhores, você vai procurar onde estão os melhores, né? Assim como o Dream Team na Olimpíada de basquete ali, na Olimpíada de Paris, né, no ano passado, o Dream Team ganhou ali a final olímpica com as carças na mão da França, né? E aí queima o filme, né, senhores? É tipo o Apollo lá, tomando ali um pau do garanhão italiano que treinava lá no açougue. Senhores, o melhor critério mesmo, sob qualquer circunstância, é jogar a Vera, mano a mano lá, um jogo real. E um jogo que os dois times estão interessados por ali, né? Mesmo gramado, mesma arbitragem, mesmas condições, mesma premiação, a intensidade, encaixe necessários para aquele jogo. Então, aqui derruba qualquer análise, criativa ou não, ou produto de marketing aí, gerado por uma Champions League, por exemplo, né? Assim como no filme do Rocky, estão lá os dois no ringue. E no futebol, senhores, não dá para jogar a toalha, né? Bom, em 2014 passamos a maior vergonha mundial da nossa história esportiva com aquele 7-1, né, do Mineirão. Iniciou-se ali uma indignação coletiva ali, né, principalmente em programas especializados esportivos sobre a qualidade do futebol, tática, técnica, estrutura aí do futebol brazuca, né. Com a seleção nos anos seguintes ali sem brilho, a gente teve a sensação que aquela indignação era mais retórica mesmo e que a vergonha não iria mudar, né, nas próximas Copas e tal. Mas em alguns eventos aparentemente desconectados ali de toda essa análise começaram a acontecer. E isso a partir dos próprios clubes por ali, né? Em 2020 o Abel,
o JJ e alguns técnicos europeus muito bons começaram a aportar por aqui, né? Alguns outros ruins, tal, mas começaram um trabalho tático e estratégico e até visão dos nossos problemas aqui de infraestrutura tupiniquins começou silenciosamente a serem levantados, já que mudaram as coisas por aqui, né? Então, quantas vezes vocês não viram na entrevista coletiva o Abel reclamar dos gramados, do calendário? Então, a água mole em pedra dura vai mudando algumas coisas, né? Às vezes parece que não muda na hora, mas ao longo do tempo ali as coisas vão mudando. Então, assim, não consegue fazer a gestão dos gramados direito, não tem dinheiro, vai de gramado sintético. CBF não se mexe, põe um sintético ali. Uma hora reduz os estaduais. O novo presidente da CBF já confessou para Leila que é uma das metas dele reduzir um pouco a importância dos estaduais. Melhoria nos departamentos de análise de desempenho, núcleo de saúde e performance, scouts. A cultura dos jogadores também mudou em muitos aspectos, né? Não se exige agora que o time titular jogue sempre, existe um trabalho de balanceamento de carga. Então muitas coisas mudaram, culminando aí com um tabu que foi quebrado, que foi a vinda de um treinador estrangeiro para a própria seleção brasileira, né? Então, com o advento da lei da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, aquela lei 14193 de 2021, permitiu que os clubes ali de futebol se transformassem em empresas, visando aí a profissionalização da gestão e atração dos investimentos, né? Então a SAF no Brasil começou em 21 com o Cuiabá e oficialmente vendido aí o primeiro clube em 22, que foi o Botafogo, pro Textor, e 2 anos e meio depois eles já foram bater campeões ali da Liberta, né? Então o fanfarrão às vezes fala uma coisa aqui, outra ali, mas eles vão mexendo com o ambiente, de alguma forma conectando com a gestão do futebol mundial que ele faz, que ele tem vários clubes, inclusive na França o próprio Lyon, né? Então a desvinculação da CBF nos próximos meses aí, ou tomara que meses, da gestão do campeonato nacional, o surgimento das ligas, também é uma coisa legal para acontecer, né? Senhores, inegável muita coisa a fazer ainda no futebol tupiniquim por aqui, mas é inegável também que a Lei Bosman de 1995, né, que possibilitou a criação dessas seleções transnacionais globais, ali, Real Madrid, City, Bayern, explica muito o fosso desses times, super times, e inclusive alguns europeus ali também se ferrando, que persiste até hoje e continuaram por um bom tempo, né? Mas, do lado de cá, a gente tem um país continental quase do tamanho de toda a Europa, ou, se você preferir, 15 vezes o território da França, e que já nesses últimos anos ali de 2020, 2021 para cá, ele descobriu alguns caminhos eficientes aí de aceleração da qualidade, como formação das categorias de base, o excelente trabalho do JP Sampaio no Verdão, profissionalização da gestão do futebol via SAF, criação dos núcleos de saúde e performance, departamentos de scout, desempenho, presença cada vez mais de jogadores europeus ali, formação das ligas agora, né? Então, mesmo com um apetite muito grande aí de dinheiro para contratar, esses 7, 8 times transnacionais, eles na prática não conseguem comprar tantos talentos surgindo aí no nosso continente, né? Então, some-se a isso um declínio da Europa, os próprios processos imigratórios que está tendo lá, ameaças de guerra cada vez mais constante, o caminho parece ser bom para nós aqui nesse sentido, né? E ainda assim, senhores, é real. Ainda existe um fosso por ali, principalmente nessas 7, 8 equipes, seleções mundiais ali, né? Ah, mas que esse fosso diminuiu, convenhamos, diminuiu. Tem muita gente bem nervosinha por aí, né? Você é uma vergonha pra todos. Por que não ignora isso? Tá falando sério?